Você colocou facetas ou lentes e elas quebraram, soltaram ou causaram retração gengival pouco tempo depois? Daquela sensação de jogar dinheiro fora sem entender o motivo. Eu sei como isso é chato. Muita gente chega frustrada no consultório depois de fazer um tratamento estético que não durou muito tempo. O que quase ninguém te conta é que a estética só dura quando a função está equilibrada. Por isso, antes de qualquer faceta, eu avalio a mordida e a saúde da sua gengiva. Esse planejamento funcional é o que evita fraturas e retrações na sua gengiva. Com essa análise, você deixa de ser a pessoa que vive refazendo reparos e vira alguém com um sorriso bonito e resistente. Passa a ter um sorriso que realmente dura, sem sustos, sem quebras e sem retrabalhos. É isso exatamente que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vou começar esse vídeo fazendo uma analogia. Imagina que você comprou um piso de mármore caro e está colocando ele sobre uma terra fofa sem preparo nenhum. O que vai acontecer é que falha. Certamente vai soltar, vai trincar, vai quebrar. Algo parecido acontece com uma faceta quando você coloca no dente ela sem preparo nenhum. Se ela não tiver condições ideais para ficar naquele local que ela vai ficar, no dente ali naquela região, vai acabar trincando, caindo ou inflamando a sua gengiva. Então por isso você tem que planejar bem, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que você tem que ficar de olho, o que você tem que saber para colocar uma faceta e ter sucesso a longo prazo. Então vamos voltar aqui no vídeo. O mito da falha foi a cola. Exatamente, quando solta uma faceta, o paciente sempre tende a achar que foi problema na cola que você coloca ali, né? Que é o que a gente chama de cimento resinoso, que é o que geralmente se usa, né? Então o que o paciente acaba vendo, caiu do nada, a porcelana é fraca, o material é ruim, foi a cola que se colocou. Mas na verdade, na maioria das vezes, esse não é o real problema. A maior parte das vezes é o que? A sua mordida. Quando você tem uma interferência oclusal, ou seja, se o dente de baixo está batendo muito forte ali naquela região, se você está com um problema de mordida, por exemplo, seu canino, que é um dente-chave para estar ali na sua mordida, se ele não está em função, você vai sobrecarregar esses dentes da frente e aí pode ocasionar isso. Se você tem uma invasão do espaço biológico, que é o quê? Quando a faceta vai muito lá para dentro da gengiva, isso vai trazer alguns problemas como inflamação que eu vou mostrar na sequência. Bruxismo, que é uma força muito grande que você faz durante o sono e vai quebrar qualquer coisa, colocar, inclusive dente, né? Então é algo que, se não usar a placa para dormir, vai quebrar, vai ter problemas. E a interferência oclusal, né? Então você tem que deixar a sua mordida bem equilibrada, bem distribuída, para não ter problema essa faceta durar a longo prazo. Eu vou mostrar para vocês verem aqui um exemplo de uma faceta que não ficou legal. Tá vendo o aspecto dessa gengiva aqui bem inchada, com vermelho bem vivo? Isso é sinal o quê? De inflamação. Essas facetas estão invadindo o espaço biológico, ou seja, ela foi colocada muito lá para dentro da gengiva e fica dando essa inflamação recorrente. Isso aqui não melhora, só vai piorando. Nesse caso tem que tirar, ou no mínimo dar um acabamento para tentar tirar todo esse excesso que está ali por dentro, lá para cima, para deixar sua gengiva saudável e ela conseguir se recuperar e não ter mais problemas a longo prazo. Então, como que eu analiso a sua mordida? Eu tenho um escaneamento no consultório, um aparelho que eu passo ali, e nesse aparelho eu consigo ver exatamente a intensidade dos pontos de cada mordida, se está batendo muito, está batendo pouco. E também a gente faz a avaliação com a própria checando a sua mordida, para ver como é que está, se está certinha, se está em equilíbrio, se está uma mordida em classe 1, que a gente chama. E os outros pontos que nós temos, não adianta nada você se preocupar somente com a beleza, a cor e forma, se o problema aqui nessa base, que for a sua mordida, não estiver corretamente, tudo vai desmoronar. Então a mordida ela tem que estar balanceada, se ela está desbalanceada, está com sobrecarga em outra região, acaba fraturando. Então esse é um ponto importantíssimo que eu estou ressaltando aqui, porque realmente é o ponto mais importante, a sua mordida. A maior parte das falhas que eu vejo no meu consultório quando chegam em facetas é por conta da mordida, que a mordida não está correta. Então tem que fazer uma boa avaliação. Se for o caso, a mordida não está legal, você tem que usar alinhadores primeiro, corrige a sua mordida, aí sim, depois faz a faceta, que aí você não vai ter mais problemas a longo prazo. Outro problema é o fator biológico, é adaptação em gengiva. Ou seja, quando ela fica mal adaptada ali onde termina a faceta, você vai ter inflamação gengival, porque vai acumulando placa ali, fica difícil para higienizar.
A gengiva incha, fica vermelha. Então você tem que deixar ela bem adaptada onde ela termina e começa o dente. Tem que ficar uma linha praticamente zero, né? Ou seja, sem degrau nenhum, para não ter nenhuma inflamação. Então, a partir do momento que a gengiva inflama, ela fica nesse aspecto inchada, com esse vermelho bem vivo. Aí depois você pode começar a sofrer retração da gengiva e dar um problema muito maior, porque vai expondo ali o final da faceta e começo do dente, vai dando uma linha, vai pigmentando, vai dando uma série de problemas aí a longo prazo. O que eu faço no consultório para evitar essas falhas? Diagnóstico da mordida. Então, sempre avalio muito bem a sua mordida com o scanner. Passo o scanner, avalio a mordida. Se tem bruxismo, você tem que detectar, porque tem que fazer uma placa para o paciente usar à noite. Se não usar a placa à noite, vai quebrar, vai soltar, vai dar problema tanto na faceta quanto no dente dele também, né? Então tem que proteger. E ajustes periódicos. É bom o paciente vir a cada 6 meses ou um ano para você dar uma olhada, dar um repolimento, um acabamento, ver se precisa ajustar uma outra coisa. Fazendo isso, você consegue uma longevidade muito grande sem ter problemas a longo prazo. Então, um ponto também muito importante que acontece muito no consultório, o paciente chegar perguntando qual que é a melhor faceta, resina ou porcelana. Na verdade não existe melhor, mas o que eu gosto mais de trabalhar é a faceta de resina. E eu vou te mostrar aqui o porquê. A faceta de porcelana você tem que desgastar o seu dente para colocá-la. Já a faceta de resina não. Você só consegue acrescentar material ali sem desgastar. Não precisa nem anestesiar o paciente. A faceta de porcelana, ela tem um outro problema que é a adesão mecânica, ou seja, ela tem uma adesão química pior, ou seja, a cola que ela faz no dente não é tão boa igual a da resina. Da resina, quando você coloca fazendo ela de forma direta, você consegue a melhor adesão possível. E eu ouso dizer que quando eu faço uma faceta em um dente que está com esmalte ainda, essa faceta tem chance zero de cair, não vai cair. Pode quebrá-la, se tiver uma sobrecarga, um bruxismo, pode quebrar um pedaço e tudo, mas ela não solta, ela fica bem colada ali. E outro ponto, a faceta de porcelana é muito difícil você reparar, então se quebra um pedacinho, geralmente você tem que trocá-la toda. Já a faceta de resina não, se ela quebra um pedaço, você consegue só reparar aquele pedaço, sem precisar trocar ela toda, e fora o custo, né? A faceta de resina tem um custo menor. Então, por esses pontos, eu só tenho feito faceta de resina já há um tempo no meu consultório, né? Vou mostrar um caso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Esse é um caso que eu fiz no meu consultório, né? Que o paciente já tinha usado alinhador, a gente corrigiu a mordida, só que ele tinha uma coroa antiga aqui, que tinha até um pouco do metal exposto, né? Que era uma coroa com subestrutura de metal por fora. Então, eu nem tirei a coroa, desgastei só um pouco essa coroa, e a gente colocou faceta de resina, vim só acrescentando material sem desgastar nada, acertando o formato, que tinha uns problemas no desgaste do lateral, tinha um problema de manchamento nesses caninos, né? Então a gente fez aqui as facetas, dando essa estética, devolvendo tudo sem desgastar dente nenhum. A única coisa que eu desgastei um pouquinho foi essa coroa de metalocerâmica que ele tinha, né? Só para te ganhar um espaço maior para camuflar esse metal que tinha no fundo. Você vê até que a gengiva está um pouquinho inflamada porque ela não estava muito bem adaptada. E olha como ficou a diferença para a saúde gengival depois. A gengiva aqui está bem saudável, bem certinha, tirou a inflamação, melhorou bastante esse aspecto, não só estético, como da saúde mesmo do paciente. Então, manutenção preventiva. A solução não é fazer e esquecer. Então, você tem que planejar, depois de feito, tem que voltar no consultório periodicamente, uma vez por ano, no máximo, não deixe passar muito tempo disso, que é para fazer limpeza, manter a sua gengiva toda saudável, que vai acumulando tártaro, igual acumulando um dente natural, né? Ver se precisa dar um polimento, geralmente depois de um ano tem só que passar uma taça de borracha ali, só para dar um repolimento, para voltar um pouquinho do brilho, que às vezes perde um pouquinho depois de um ano, e ver se está tudo certinho, ver se não precisa ajustar nada. Fazendo isso, você ganha uma durabilidade a longo prazo. E então o principal é isso, sempre checar sua mordida. Quem faz bruxismo tem que usar placa. E facetas que eu gosto de usar no meu consultório são as facetas de resina para não desgastar o dente. E eu consigo uma estética bem parecida com a da porcelana, as mesmas vantagens, só que com custo menor e sem precisar fazer desgaste nos dentes, né? Então o vídeo de hoje foi isso. Se você quiser saber mais como é o processo de confecção das facetas, assista esse caso aqui que eu vou deixar, um caso meu do consultório que eu filmei enquanto eu fazia a faceta ali aplicando, né? Então eu botei alguns trechos para você entender mais ou menos como que é o passo a passo, como que é bem tranquilo mesmo. Não tem anestesia, nada. Só realmente o paciente tem que ficar só um tempo
com a boca aberta ali, só isso, né? Não precisa nem ficar muito aberta, só um pouquinho aberta com o sugador e deixa que o resto do trabalho eu faça. Então o vídeo de hoje foi isso. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e até a próxima.